Ora bem, bom dia a todos, obrigado a todos por terem vindo. A sessão de hoje, chamada Code Food 3 Flappy Sub, vai ser uma workshop em que eu vou demonstrar algumas das funcionalidades do Unity no processo de fazer um dos jogos mais complexos que alguma vez foi criado, que é o famoso Flappy Bird. Portanto, vou fazer uma coisa deste género no decorrer destas 2 horas. Não vou fazer algo tecnicamente perfeito, com um código todo bonito, reutilizável, etc. Vou simplesmente fazer uma interpretação disto e ir explicando o que é que está a ser feito e porquê, com, espero eu, algumas piadas pelo meio. Se tiverem perguntas, obviamente não hesitem em colocar. Se tiverem sugestões de coisas que gostavam de ver no processo de fazer o jogo, também não hesitem. E vamos começar então. Ora, e para começar, eu vou abrir o Unity Hub, que é o ponto de partida de todos os projetos em Unity. Para aqueles que estiveram ontem na sessão de Unreal, do professor Gustavo, e ficaram fascinados com o facto do Unreal trazer logo uma data de jogos pré-feitos que se podia saltar e programar logo, fiquem sabendo que o Unity também tem algo similar aqui na tab de Learn, em que tem vários projetos, um FPS, jogos de puzzles, um escape room, um RPG, um jogo baseado em Lego, um jogo de cartas, um platformer. Portanto, também tem uma série de projetos pré-feitos juntamente com tutoriais de como utilizar essas coisas. Também tem aqui um tab de tutoriais em que tem alguns tutoriais, mas ainda não tem tantos como, na minha opinião, deveria ter. Ora bem, e então eu vou criar um novo projeto. E neste caso o que eu quero é um projeto 2D. Podia escolher entre vários tipos. E vou chamar a isto Flappy Sub. Carrego no Create, ele demora um minutinho ou isso a criar o projeto. Está aqui no outro ecrã o progresso. Vamos esperar aqui uns segundos. Como eu disse, cerca de 1 minuto. Está a importar os vários recursos base que permitem construir um jogo em Unity. Mas está a demorar. Ok. E temos então aqui o Unity. Eu vou fazer só aqui uma alteração no layout. Todo o layout do Unity pode ser alterado para ser mais... para se adaptar ao gosto de cada indivíduo. Eu, quando estou a trabalhar só com um ecrã, gosto de pôr assim. Porque tenho aqui a janela onde eu vou poder fazer a edição do nosso projeto. Aqui tenho aquilo que o jogador irá ver. Aqui temos a parte de gestão de projeto, os recursos, etc. Aqui temos a zona onde vão estar os nossos objetos e aqui temos onde estão as propriedades do objeto selecionado. Neste momento, o Unity só criou um projeto que tem uma cena que tem uma câmara. Os projetos em Unity estão organizados em várias cenas diferentes. Vocês podem pensar numa cena como um nível.
se bem que provavelmente não seria muito correto pensar dessa maneira. Por exemplo, uma cena pode ser os logotipos iniciais, depois outra cena, isto podia passar para uma outra cena onde seria o menu principal do jogo, depois podia ir para uma cena para a seleção do nível, depois uma cena para cada nível individual, etc. Portanto, há várias maneiras de organizar um projeto. Neste caso, nós vamos começar com a única coisa que eu preparei a priori para esta apresentação, que é umas imagens. Para isso, eu vou criar aqui uma pasta, com o botão direito, Create, Folder, Sprites, e vou arrastar para aqui uma série de imagens que eu preparei, que são aquilo que eu vou precisar a nível de conteúdo para o jogo. Quase tudo, aliás, tudo isto fui buscar à internet, menos a nave que fui eu que fiz. De resto, tudo coisas que eu encontrei pela net fora. E o que é que nós temos? Aqui eu arrastei e temos então aqui uma série de recursos que podemos usar. Temos aqui uma bolha, temos aqui uma mina, temos um cenário de fundo e temos o nosso submarino, que é aquilo que vamos tentar controlar neste jogo. Em vez de usar um pássaro, eu vou usar o submarino porque sim. Ora, depois de eu ter importado estes recursos todos, eu vou ter de definir uma série de coisas. Uma delas é qual é que é o tamanho desta minha janela. Okay? Neste momento, esta minha janela é a minha câmara e tem um tamanho de 5. O que quer dizer que isto tem 5 unidades para cima, 5 unidades para baixo, 5 unidades para a direita e 5 unidades para a esquerda, centrado na sua posição. Ora, eu normalmente não gosto muito desta resolução quando trabalho, gosto de trabalhar com unidades que eu consigo compreender melhor, nomeadamente pixels. E, portanto, eu vou aumentar isto de maneira que a minha janela de jogo tenha 1280 por 720 pixels, que é uma resolução normal que vocês estão habituados a ver dos outros jogos. Para isso, eu vou pôr aqui o size, de maneira que isto fique com 720. Ora, como isto, o valor do size é colocado para cima e para baixo, quer dizer que para eu conseguir uma janela que tem 720 pixels de altura, eu tenho que pôr aqui um tamanho de 360. Pronto. De resto, nada mudou, só o fator de escala. E agora também vou ter de dizer aqui as imagens que eu acabei de importar, qual é que é o fator de escala delas. Por omissão, o Unity, quando carrega alguma coisa, diz que ele tem 1 pixel por cada unidade, ou seja, cada pixel da imagem corresponde a uma unidade no cenário. Ora, como eu pus as unidades do cenário como pixels também, eu quero uma correspondência de 1 para 1. Ou seja, vou selecionar aqui todos estes objetos e vou dizer que isto tem 1 pixel por unidade. E faço ali apply. Agora, neste momento, eu já tenho, então, o meu conteúdo importado. Ainda vou precisar de fazer algumas coisas com alguns destes pedaços de conteúdo, mas vamos fazendo isso à medida que vamos precisar. E, como queremos começar por pôr o nosso submarino. E, portanto, eu vou agarrar aqui no submarino e vou arrastar para a cena. E tenho aqui o meu submarino. Pronto. Agora, eu podia experimentar como é que o meu jogo está. Obviamente que não vai haver nada, não vai acontecer nada sem ser continuarmos a ver aqui o cenário de fundo e o submarino, carregando aqui no play. Agora, o que nós queremos fazer, então, é que quando eu carrego numa tecla, na barra de espaços, por exemplo, o submarino recebe uma força para cima e, caso contrário, está a receber efeito da gravidade. Ora, este submarino está aqui, eu vou mudar aqui o nome deste objeto que eu acabei de criar. Este submarino só tem 2 componentes, porque este é o funcionamento básico do Unity, ou seja, temos cada objeto tem uma série de componentes e esses componentes acrescentam funcionalidade de alguma forma. Alguns componentes são pré-feitos e vêm com o próprio Unity, outros podemos fazer nós através de programação, que vamos ver mais à frente o que podemos fazer. Neste caso, este submarino que eu acabei de criar, arrastando aqui a imagem, tem 2 componentes. Tem um transform, e este componente basicamente é uma posição, uma rotação e um escalamento, ou seja, permite-me posicionar um objeto
no espaço 2, neste caso, espaço 2D, permite-me rodar o objeto. Alguém tem o microfone ligado? Por acaso. Quem é que tem o microfone ligado? Ok, já está desligado. Portanto, posso rodar o objeto, posso mudar-lhe a escala. Mas pronto, no nosso caso, para já queremos manter o objeto assim, normal, vamos chamar-lhe assim. E tem algo que permite ver o objeto. E isso é um componente de Sprite Render, que me permite alterar uma série de propriedades, como a cor do objeto, o tipo de material que é usado para efeitos especiais, etc. A ordem pela qual é desenhado no ecrã. Portanto, temos aqui uma série de propriedades que têm a ver com o desenho do objeto. O objeto continua a existir, mesmo que ele não esteja visível, mesmo que ele não tenha nada que desenhe. Simplesmente, este componente é o que acrescenta capacidades de desenho 2D. Objetos 2D que são desenháveis, regra geral chamam-se sprites. Isto tem a ver com como é que o hardware antigo funcionava. Isto era hardware dedicado, hardware para desenhar imagens 2D. E como na altura parecia magia, chamavam-lhe sprite, que é um nome que se dá a um tipo de fada na mitologia folclórica inglesa. Portanto, temos então aqui o nosso submarino e agora vamos querer acrescentar física. Vamos querer fazer com que o submarino seja afetado pela gravidade. Para isso, eu vou adicionar aqui um componente e esse componente é um Rigid Body 2D. 2D porque nós estamos em 2D. Obviamente, se eu estivesse a fazer um jogo de 3D, eu usaria um Rigid Body sem normal. Aqui queremos um Rigid Body 2D. E ele vem aqui com uma série de propriedades. Aqui o importante é que isto é um objeto dinâmico, portanto é afetado pelas leis da física. E é afetado pela gravidade. Ora, se eu agora carregar no play, ou seja, iniciar o meu jogo, vamos ver então aqui um efeito, que é o objeto começa a cair. Ou seja, está a ser afetado pela gravidade. Mas está a cair muito devagar. Ele vai acelerar, mas cai muito devagar e não é isto que nós queremos. Porquê que ele está a cair tão devagar? Porque a física que está definida por omissão tem a força da gravidade muito baixa para o tipo de resolução que nós escolhemos. Ou seja, é uma gravidade que funciona bem se o ecrã tivesse aquele tamanho de 5, que eu tinha aqui no início na câmara, mas quando é 360 já não é propriamente adequado. Para isso eu tenho de ir aqui alterar a força da física. Enganei-me no botão. Edit, Project Settings, Physics 2D. Aqui tem menos 9,91 a 9,81. Eu vou multiplicar isto por 360 e dividir por 5. E, portanto, obtenho este menos 706,32. Se eu carregar agora no play, já temos um comportamento um bocado melhor. Já cai muito mais depressa. Ora, e aqui podemos começar por fazer o nosso primeiro componente. E o que é este componente? Reparem que era muito chato o jogo começar, ainda o jogo não começou propriamente, já o nosso submarino está a cair. Ainda o jogador não teve tempo, ou seja, o jogador ia ter cerca de, deixa-me lá ver, quanto tempo é que isto demora? Ia ter cerca de 1,5 segundos para perceber o que é que se estava a passar. Ele ia ter de recomeçar o jogo várias vezes até perceber o que é que estava a acontecer. Portanto, vamos fazer então aqui algo que só ativa a física passado algum tempo, ou seja, só um bocadinho depois do jogo começar é que vai ativar a física. E para isso vamos ter de fazer um script. Ora, a física está a funcionar ou não consoante esta propriedade aqui, este simulated. Se eu desligar isto, carregar no play, não acontece nada. Assim que eu carrego aqui no simulated, assim que eu ativo a simulação física, o objeto começa a cair. Portanto, o que nós queremos é fazer isto, mas fazer isto em código, com programação. Dizer ao objeto, olha, passado X tempo, ativa a simulação física deste objeto.
Para isso, então, eu vou criar aqui uma pasta para conter os nossos scripts. É muito importante manter um projeto organizado, porque este projeto, por exemplo, vai ficar relativamente pequeno, mas um projeto a sério tem centenas de imagens, dezenas de ficheiros de código, etc. Convém que as coisas fiquem todas arrumadinhas, porque senão depois é um pesadelo tentar encontrar. Aqui dentro desta pasta, então eu vou criar um script C#, que é a linguagem de programação que é usada no Unity, e vou chamar Activate Physics. E agora eu vou fazer duplo clique e o Unity vai abrir o editor que está associado a ficheiros C#. No meu caso, e no caso da maior parte das pessoas, o que está associado é uma ferramenta chamada Visual Studio, que é isto aqui. Ou seja, estou noutra ferramenta. Há ligação entre as duas. Portanto, as alterações que eu faço de um lado, se gravar, ficam disponíveis do outro. Já vos vou mostrar isso. E tenho então aqui um script. Eu não vou entrar em grandes detalhes de como é que isto funciona. Aqueles que são meus alunos vão ter oportunidade para aprender isto com grandíssimo detalhe. E a ideia das pessoas que não são meus alunos do guia é só verem mais ou menos como é que isto funciona. Seja como for, isto é um componente que eu vou criar e vou trabalhar. Neste caso, o que eu quero é que ativar a física passado um bocado de tempo. Para isso, eu vou apagar isto ele cria logo automaticamente. Aqui nesta função de start, esta função de start é chamada sempre que um objeto é criado, sempre que um componente é inicializado. Quer dizer que assim que o objeto surge no ecrã, neste caso ele aparece logo, esta função vai ser chamada em todos os objetos que existem. E o que eu vou querer fazer é, passado algum tempo, ativar a física. Para eu fazer uma coisa desse género, eu posso, há muitas maneiras, aliás, em programação é uma coisa que é importante perceber, em programação raramente nós temos a maneira certa de fazer as coisas, há várias maneiras, umas com umas vantagens, outras têm outras, mas de uma forma geral nós não temos assim uma maneira que é absoluto, possamos dizer que é certa. Existiam muitas maneiras diferentes de fazer isto que eu vou fazer, mas neste caso vou fazer isto de uma forma relativamente simples. E vou fazer isso usando um comando que se chama invoke, que eu posso dizer qual é que é uma função que eu quero chamar. E dizer quanto tempo depois é que eu quero chamar essa função. Vou pôr aqui, passado 2 segundos, vou chamar uma função chamada activate. Uma função é simplesmente um bloco de código, ou seja, é um conjunto de funcionalidade. Portanto, se eu agora criar aqui uma função, agora, nesta função, o que é que eu vou ter de fazer? Esta função vai ter de vir falar, portanto, eu, aliás, vou só mostrar-vos aqui uma coisa primeiro. Portanto, eu vou gravar isto, o Unity vai detectar que este ficheiro foi alterado e vai compilar, ou seja, vai transformar isto em código máquina, em algo que o computador consegue executar. E eu agora posso agarrar aqui neste componente e arrastar para aqui. E, portanto, tenho aqui este novo componente. Agora, isto que estamos a ver aqui está contido aqui dentro deste módulozinho. Mas este módulo agora vai ter de falar com este módulo para ligar aqui esta caixinha. Então, para isso, eu vou ter de, dando aqui, vou ter de falar com o objeto e pedir, olha, dá-me este componente aqui. E para isso eu vou fazer aqui, vou criar uma variável. Essa variável é de tipo rigidBody 2D, porque é o que eu estou a querer ir buscar. E eu vou fazer getComponent rigidBody 2D. Ou seja, isto basicamente é uma função que diz, olha, vai ao objeto onde este script está, ou seja, eu estou aqui, portanto vai a este objeto que o contém e procura nos componentes todos um que seja deste tipo, rigidBody 2D, que é este aqui. Agora que eu já tenho esse componente, eu posso simplesmente fazer rb.simulated igual a true, ou seja, vou ativar esta caixinha. Ela está desligada, vou ativá-la, passados 2 segundos. Se eu agora carregar no play, reparem que só 2 segundos depois é que o objeto começa a cair, que era o que nós queríamos.
Okay? Se tiverem dúvidas, vão perguntando. Okay? Isto é muito mais divertido se vocês interagirem. Portanto, eu agora já só ativo a física passado um bocado. Desculpem, mas este headset é um problema que é quando não está som a passar para ele, desliga-se passado um bocado. E como vocês não estão a falar, ele desliga-se. Agora, vou fazer só aqui mostrar-vos uma coisa para mostrar um pouco o que é o poder do Unity. Vocês estão a ver estas caixinhas todas, com estas opções todas. Os nossos scripts também podem ter opções. E é muito fácil acrescentar opções. Neste caso, vou pôr uma opção que nos permite especificar quanto tempo depois é que a física vai, quanto tempo depois do jogo começar é que a física vai ativar. Para isso, eu só tenho de chegar aqui e definir uma variável pública de tipo float, quer dizer que é um número real, ou seja, pode ter frações, e vou chamar time to activate. E vou dar-lhe um valor por omissão de 2. E agora vou usar aqui esta variável em vez de usar este número que está aqui fixo. A parte interessante é que, como isto é public, o Unity detecta essa circunstância e coloca visível aqui essa opção. Ou seja, se eu quisesse pôr agora que só ativava a física passados 5 segundos, só tinha de mudar ali aquilo e ele ia esperar 5 segundos e depois é que começava a cair. Ou seja, eu ganhava uma maneira de muito facilmente adaptar isto às minhas necessidades. Ok? Portanto, já temos então o nosso submarino, passados 2 segundos, cai. Agora, vamos fazer com que o nosso submarino possa, quando eu carrego na barra de espaços, ele se mova, ele receba um impulso para cima. Para isso, então, vou criar mais um script e vou chamar esse script flap. E, novamente, vou abrir isto dentro do Visual Studio. Ok? Agora, este script, o que é que eu quero que aconteça? Programação é um conjunto de passos básicos, ou seja, é nós decompormos qualquer função, qualquer funcionalidade, qualquer tarefa que tenhamos em vários pedaços mais simples, até que cheguemos ao simples o suficiente que o computador consiga perceber. Infelizmente, no seu nível mais básico, o computador é algo extraordinariamente estúpido. O computador sabe somar, subtrair, multiplicar, fazer contas e sabe aceder à memória, buscar valores, pôr valores em memória, etc. E um computador é pouco mais que isto. É uma máquina de calcular com mania das grandezas. Tudo o resto são interpretação de dados, etc. Felizmente, há pessoas que se deram ao trabalho de criar camadas que escondem esta simplicidade em coisas cada vez mais complexas. Ou seja, enquanto o computador, a única coisa que tem, como eu disse, é fazer matemática e colocar coisas em memória e tirar coisas da memória, alguém criou camadas que, por exemplo, se pedaços de hardware que, se tivermos um certo valor numa certa posição de memória, ele aparece como um pixel no ecrã, por exemplo. E depois houve alguém que agarrou nisto e disse, não, mas eu agora quero uma função para desenhar uma linha inteira. E por aí em diante, e foram acrescentando camadas. No fundo, como engine é uma camada que tem muita funcionalidade já pré-definida e, no caso do motor de jogo, muita funcionalidade relacionada com criação de jogos. Portanto, o vocabulário que ele compreende já é bastante maior quando estamos neste contexto. Para fazer aquilo que nós queríamos fazer, que é fazer o nosso submarino ir para cima, receber um impulso para cima, cada vez que se carrega numa tecla, nós temos de decompor esta tarefa. Eu vou aqui e vou fazer isso em comentários. Estas coisas que estão aqui a verde são comentários, ou seja, isto não é código executado. Eu posso pôr qualquer coisa aqui à frente, vai ser ignorado. Mas é bom para estruturar o que é que nós queremos fazer. Neste caso, o que nós queremos é que todas as frames, ou seja, cada vez que o jogo está a executar, cada vez que o jogo dá um passo em frente, esta função update é chamada. Diz aqui, update is called once per frame.
E então o que eu quero fazer é ver se a tecla de salto está carregada. Se estiver, dar um impulso para cima correspondente a uma força. É isto que eu quero fazer. Portanto, primeiro eu vou ver se a tecla de salto está carregada. Para isso, existe um conjunto de comandos, o input, guarda todos os comandos que estão relacionados com entradas, com teclas, o gamepad, o rato, etc. E eu vou ver se um certo botão está carregado. Vou ver se acabei de carregar no botão, num botão específico, get button down. Ou seja, carreguei no botão. E eu quero, o botão que eu estou interessado é o botão de jump. Agora, o que eu quero fazer com isto é, isto vai-me dizer se está ou não está. É um true ou false, um booleano, verdadeiro ou falso. Portanto, agora eu vou ter de fazer uma condição. Vou ter de dizer se este botão estiver carregado, e então vou executar este código. Ou seja, se isto for verdade, portanto, se a tecla for carregada, tudo o que está aqui entre estas chavetas vai ser executado. Neste caso, é o dar o impulso para cima. Para dar um impulso para cima, aqui é uma questão de lógica. Isto é, como é que eu dou um impulso para cima? Ora, se o rigid body, se este componente que está aqui é responsável pela gravidade, é responsável pela parte física do nosso objeto, então eu tenho de falar com este objeto aqui, com este componente, e dizer-lhe, olha, eu quero que tu leves um impulso. Para isso, então, eu vou buscar o componente, da mesma forma como fiz aqui, em que fui buscar o componente, vou fazer o mesmo, até vou fazer copy, e agora vou mudar a velocidade do nosso objeto, a velocidade vertical. Ora, para eu mudar a velocidade vertical, eu tenho de ir buscar a velocidade, alterar a componente vertical, porque eu quero preservar a horizontal. Neste caso não é importante porque nós não temos componente horizontal, ou seja, o objeto não anda para a esquerda e para a direita, só anda para cima e para baixo, mas vamos fazer isto bem feito. Então, eu vou buscar a velocidade atual, vou colocar numa variável de tipo vetor 2D, portanto, vou buscar a velocidade, vou alterar a velocidade vertical, o vertical é o Y, o X é o horizontal, e vou dizer que isto é igual a um certo valor. Qual é que é esse valor? Já vamos ver que valor é este. E finalmente, a seguir, vou dizer ao componente, olha, esta é a tua nova velocidade. Agora, só falta especificar qual é que é a velocidade que nós queremos dar. Ora, nós podíamos pôr aqui um valor e experimentar. Depois punhamos outro valor e experimentávamos. E andávamos por aqui, para a frente e para trás. Mas aqui é onde entra algo como esta variável que nós tínhamos colocado aqui. É algo que é bom, nós temos uma maneira de poder alterar, experimentar, sem ter de estar a alterar o código todas as vezes. Portanto, eu vou criar aqui uma variável, tipo float, que é o flap speed, flap strength. E vou dizer que isto é 100. Vou agarrar aqui no flap strength e vou pôr aqui. Agora vamos experimentar o que é que acontece neste processo. Reparem que aquela velocidade que eu estou a impor, tenho de associar o script a este objeto. Aqui está. Isto só vai ter efeito depois da física ser ativada. Portanto, só quando o nosso objeto começar a cair. E eu agora vou carregar aqui na barra. Repara que é muito pouca força, aquele 100. Quase não consegue compensar a velocidade de queda. Portanto, eu vou aqui agarrar no flap strength e vou pôr 500. Reparem, não tive de ir alterar o código, só tive de mudar a minha variável. Que é bom, porque eu assim posso experimentar coisas. Ok, assim já está bom. Portanto, eu aqui já consigo controlar a minha velocidade. Pronto, e agora vocês podiam ir ajustando o valor de maneira a estar de acordo com aquilo que vocês Estou a fazer uma gostam. cópia, então fazer um clone do Flappy Bird.
Estou a ouvir. Sim. Sim, Miguel. Peço desculpa, professor. O Zoom entrou sem dar mute. Ah, ok. Pensei que estavas a fazer uma pergunta. Pronto, portanto já temos então aqui uma maneira de controlar a queda. Agora, reparar que o que acontece aqui, acontecem duas coisas que nós não queremos. Em primeiro lugar, eu posso carregar aqui e lá vai o meu submarino para o infinito. Portanto, eu quero limitar o que o meu submarino pode subir. Por outro lado, ele pode cair e nunca acontecer nada. Portanto, vamos resolver esses dois problemas. Vamos começar por aí. Primeiro vamos resolver o problema de impedir que o nosso submarino passe aqui dos limites do ecrã. Como é que podemos fazer isso? Ora, o que nós queremos é criar ali um obstáculo que impeça o nosso submarino de passar. Para isso, eu vou criar aqui um objeto novo. Vou aqui em algum sítio. Vou-lhe chamar Top Boundary, Top Bound, e vou criar um collider, ou seja, algo que serve de obstáculo a objetos físicos. Portanto, eu acrescento aqui um Box Collider 2D. E dou-lhe aqui um tamanho, eu sei que isto é 1280. Estão a ver ali a verde? Aquilo é o meu objeto. Ou seja, isto é um objeto físico, não tem representação visual, vocês como veem aqui não veem nada, mas ele existe para o sistema de física. Então, eu vou pôr aqui o limite. Okay? Se eu carregar agora no play, ele continua a passar. Porquê? Porque aqui, apesar de haver aqui um limite físico para o objeto, o nosso submarino não tem uma representação física. O nosso submarino não é um objeto físico. Ou seja, só tem uma representação visual e tem comportamentos físicos associados a ele, mas não tem uma presença física. Então, vamos ter de acrescentar uma presença física. Como é que podemos fazer isso? Podemos acrescentar um box collider também. Agora, reparem que a caixa ficou muito grande. Por que a caixa ficou tão grande? Porque se nós formos ver esta imagem que eu estou a usar, esta imagem ocupa, está ali só aquele bocado, mas o resto é transparente, mas está lá. Ok? Nós agora podemos configurar isto de várias maneiras diferentes. Eu agora podia chegar aqui ao submarino e ajustar o tamanho, seria perfeitamente lógico, mas também posso chegar aqui, eu vou apagar este componente, é para ele ser obrigado a recalculá-lo depois, e posso ir ajustá-lo aqui ao meu Sprite Editor. Eu vou carregar aqui. E o que nós vemos aqui no Sprite Editor é os limites da imagem. E eu vou arrastar aqui. Isto é a fronteira, mas eu não quero ajustar a fronteira. Desculpa, esqueci-me de fazer uma coisa antes. Para eu poder editar desta maneira, eu tenho que dizer que aqui o Sprite Mode não é single, mas múltiplo. Porquê? Porque isto é feito para poder ter várias imagens dentro da mesma. Neste caso, só tenho uma imagem, mas não há problema. Eu agora vou aqui ao Sprite Editor e agora posso aqui ajustar. E posso dizer que quero, vou fazer um slice automático. E ele vai selecionar automaticamente, vai verificar que o resto é tudo transparente, portanto a imagem que eu quero é esta. Estão a ver? Uma coisa que também vai dar jeito é onde é que eu ponho o ponto pivô, onde é que é o centro do meu boneco. Ou seja, a posição que eu coloco, qual é que é definida. Como está, funciona, mas eu vou querer eventualmente rodar o objeto e, portanto, convinha rodar o objeto em redor daquilo que é o centro de massa. Fica mais agradável à vista. Portanto, eu vou colocar aqui o centro do objeto aqui. Não vai mudar nada visualmente, mas depois as rotações são em relação a este ponto. Vou carregar aqui no Apply e vou ver o meu submarino que desapareceu. Porquê? Onde é que foi parar o meu submarino? Desapareceu ali a imagem. Portanto, eu agora vou acrescentar aqui a imagem outra vez. Aqui está. Agora reparem que a rotação vai ser em relação àquele ponto que eu coloquei, que me vai dar jeito. Agora que já tenho a imagem ajustada, se eu agora acrescentar o meu Box Collider, reparem que ele fica daquele tamanho que a imagem tem. Exatamente como que fica como eu queria. Como isto é um objeto físico,
e aquilo é um objeto físico, se eu agora carregar no play e for andando para cima, eu já não consigo passar dali. É um limite físico. Há interação entre os dois objetos e ele não deixa passar. Ok? Ok. Por outro lado, nós também queremos que quando o objeto cai, aconteça qualquer coisa. Para aí, obviamente, eu podia chegar aqui, criar um objeto, bottom bound, e depois 000, box collider, e pôr aqui. Mas aqui o que eu tinha é um objeto que é físico, ou seja, da mesma forma como aquele não passa ali de cima, ele não passaria aqui por baixo. Mas nós não queremos que aconteça isto. Nós queremos que quando o objeto toca neste objeto, ou se calhar até aqui um bocadinho mais abaixo, ele exploda, o jogador perca. Ok? Para isso acontecer, o que eu quero é detectar que o objeto entrou ali naquela caixa. Ou seja, não quero impedir que o objeto passe, quero simplesmente detectar que passou. Ou seja, para isso, eu vou aqui e vou definir que este objeto, em vez de ser um box collider normal, é um trigger. Está aqui esta coisinha que diz esse trigger. Isto vai dizer que este objeto não vai impedir o objeto de passar, como vamos ver. Mas vai detectar que o objeto passou. Agora, eu preciso fazer alguma coisa com esse conhecimento. Aqui ele foi detectado, mas nós não fizemos nada com essa informação. Vou aumentar aqui só um bocadinho. Agora, o que é que nós podemos fazer com essa informação? Vamos criar um novo script, então, e dizer o que é que queremos que aconteça quando isto se passa. Portanto, eu vou criar aqui um script, vou-lhe chamar explode sub. E vou abrir este script. E agora, o que é que eu quero que aconteça? Este script, que eu vou querer que aconteça é detectar que eu atravessei um collider. Okay? Para isso, o que eu vou verificar é se vou criar um evento que se chama onTriggerEnter2D. Ou seja, sempre que o objeto entrar num trigger, ou seja, entrar naqueles box colliders que tem aquela checkboxzinha, ele vai chamar esta função. E neste caso, a única coisa que eu quero que aconteça é que vou reiniciar a cena. Só para termos alguma coisa a acontecer. E para isso vou ao Scene Manager, Load Scene 0. Pronto, isto é só, como eu estou a usar o Scene Manager, tenho de dizer que quero usar as funcionalidades de Scene Management. Isto só simplesmente vai reiniciar o jogo. Vai reiniciar esta cena, vai recarregar esta cena. Portanto, isto é só para nós vermos o que é que acontece. Espera, faltou uma coisa muito importante, acontece muito, que foi, eu tenho de associar este script que eu acabei de fazer ao objeto. Eu posso reordenar estas coisas para ficarem mais arrumadinhas. O que eu costumo fazer, mas isto é um gosto pessoal, é que reduzo aqui os componentes para não ter de os ver o tempo todo. Eu sei que eles estão lá, eles funcionam à mesma, eu só estou a minimizar de maneira a conseguir ver melhor as coisas e só expando aquilo que estou a usar. Neste caso, este explode sub. E, portanto, quando eu carrego no play, viram, reiniciou. E reiniciou outra vez. Ou seja, sempre que ele carregar ali em baixo, vai reiniciar, vai recarregar a cena. Ok? Portanto, a partir daqui deste momento, que eu já consigo detectar, agora eu posso fazer acontecer qualquer coisa. E eu não vou querer reiniciar a cena, eu vou querer fazer uma explosão. Começamos logo assim com explosões,
porque toda a gente sabe que o pessoal faz jogos precisamente para poder fazer explosões. Para fazer uma explosão, vamos ter de criar primeiro o objeto que é a explosão. Ok? E para isso, eu tenho aqui umas imagens de uma explosão a acontecer. O que eu vou querer fazer é cortar isto, criar um objeto que faz esta animação, que toca esta animação. Para isso, eu vou primeiro ter de agarrar nesta imagem, vou ter de mudar, como são múltiplas imagens, eu vou ter de dizer que isto, o Sprite Mode não é single, mas sim multiple. E depois vou aqui ao Sprite Editor e vou partir isto em várias imagens. Ora, neste caso, como as imagens têm todas o mesmo tamanho, foi feito dessa maneira, e regra geral é uma boa política, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 imagens. Eu venho aqui ao Slice e em vez de pôr isto como automático, digo que quero pôr Grid by Cell Count. E digo que são 8 colunas. 8 não, 9. Não, quantas é que eram? Desculpem, contei, mas já me esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Portanto, reparem que ele partiu logo a imagem em vários bocadinhos. Em 12 imagens. Por isso é que se deve fazer sempre as imagens, quando se faz estas folhas cheias de imagens, tem de se fazer, dá jeito de pôr todas bem espaçadas numa grelha, em vez de pôr as imagens todas ao molho. Carrego aqui no Slice, faço o Apply, e eu agora então tenho uma data de imagens em vez de ter só uma. Estão a ver aqui as várias imagens que estão dentro desta imagem. Agora posso criar então um objeto para a explosão. Vou arrastar para aqui a explosão, está ali no centro. Vou chamar este objeto Explosion. Mas isto ainda não é uma explosão, é só uma imagem. Agora, então o que eu vou querer criar é uma animação. E para isso, eu vou acrescentar aqui uma série de componentes. Primeiro, vou ter de acrescentar um componente que permite tocar a animação. E esse componente chama-se um animator. E este componente está vazio. Agora, se eu for aqui ao Window, Animation, e abrir aqui a janela de Animation, que está aqui, vou colocar aqui. Agora eu posso criar um Animation Clip. Ele estava aqui a dar essa opção. Portanto, eu vou fazer criar. Vou criar aqui uma pasta para as animações. Novamente, manter o projeto arrumadinho. E vou chamar essa animação Explode. Agora, ele criou duas coisas. Ele criou uma animação Explode e um Animator chamado Explosion. O Animator, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas basicamente permite-me encadear várias animações. E reparem que ele pôs aqui logo no o animador, este animator, aqui, ali. E criou uma animação, só que esta animação não tem nada. Portanto, eu agora aqui vou dizer que esta animação é para correr a 12 frames por segundo. Vou agarrar aqui nas imagens todas da explosão e vou arrastá-las para aqui. Agora, se eu carregar aqui no play, posso ver como é que isto vai ficar. Ok? Perfeito. É exatamente isto que eu queria. Depois eu podia acertar aqui. Eu podia aqui animar tudo o que são valores, tamanhos, escalas, editar parâmetros dos nossos próprios scripts, etc. É muito versátil este sistema. Mas vamos manter isto simples. Portanto, a partir do momento em que eu tenho aqui a explosão, o objeto de explosão, isto é algo que eu vou querer criar várias cópias, ou seja, sempre que eu quiser fazer aparecer uma explosão, eu quero referenciar este objeto e criar uma cópia, criar uma instância. Para isso, eu vou ter de definir este objeto como algo que pode ser usado em vários pontos do meu projeto. Isso é algo que se chama em Unity um prefab. Eu vou criar aqui uma pasta para os prefabs e agora vou transformar este objeto num prefab. Para isso, eu só tenho de agarrar no objeto e arrastá-lo para aqui. E esse objeto passou a ser um prefab. E isto tem várias vantagens. Reparem que ele ficou aqui azul. Eu posso vir editá-lo à parte. E posso criar cópias. Ou seja, eu posso vir aqui e criar Explosion, Explosion, Explosion. Reparem que tem aqui 4 explosões.
todas elas em posições diferentes. E qualquer alteração que eu faça no meu prefab, aqui, vai se manifestar em todos estes objetos. Há regras para isto. Estão a ver? Há regras para isto. Mas, para simplificar para já, ficamos por esta ideia de que eu posso criar múltiplas cópias e são todas cópias exatas deste mesmo objeto. Portanto, agora que eu já tenho aqui um objeto de explosão que posso usar, posso tirar este da cena, não precisa estar na cena, já o tenho aqui. E agora vou dizer ao meu script, aquele script que eu criei de explosão, eu vou querer que ele crie uma cópia deste objeto. Para isso, então, tenho de ter uma referência. Como é que eu posso ter uma referência? Da mesma maneira como fizemos agora há bocado, para expor as imagens individuais. Ou seja, eu vou criar aqui public, aquilo é um game object, porque tem um objeto que contém com muitos componentes, tem vários, pode ter outros sub-objetos lá dentro, etc. Portanto, game object, e vou-lhe chamar explosion prefab. Se eu gravar e vir aqui, agora, aparece aqui uma propriedade para eu colocar. Se eu chegar lá com este meu prefab e arrastar para lá, eu tenho uma referência para aquele recurso, para aquele objeto. Agora, se eu quiser criar uma cópia na posição deste objeto, do objeto em que eu estou, este explode sub está neste objeto, se eu quiser criar uma cópia daquele objeto de explosão, eu posso usar um comando que se chama instantiate, dizer o que é que eu quero instanciar, é o explosion prefab, e onde é que eu quero. Quero pôr na posição atual e com a rotação atual. Portanto, se eu agora fizer play, quando o objeto tocar ali no fundo, parece a explosão. Reparem que o objeto continuou a cair. Olhem aqui para esta janela. Ele fez a explosão naquele sítio, mas o objeto continuou a ser influenciado pelas leis da física. Portanto, nós vamos querer também apagar este objeto. Apagar não é apagar o objeto, não é necessariamente apagar o objeto, mas sim fazer com que ele fique invisível. Por acaso não, vamos apagá-lo. Vamos dizer que queremos que este objeto desapareça. E, portanto, eu já instanciei o objeto e agora vou destruir o objeto. Este objeto, o objeto do submarino, onde, no fundo, este script está. Portanto, é que destrói game object, ou seja, o próprio objeto. E reparem que eu aqui tenho o submarino, aqui nesta lista de objetos que existem na cena. Quando o objeto cai, explode, desapareceu aqui o objeto submarino. Reparem que a explosão continuou a ocorrer. Porquê? Porque esta animação diz que é uma animação que se repete continuamente. E, portanto, vamos ter de chegar aqui à animação em si e tirar aqui esta propriedade de loop time. Portanto, assim só toca uma vez. Ok? Portanto, já temos então um submarino que consegue andar para cima e para baixo, a física arrasta-o para baixo, que está impedido de passar para cima e quando cai lá em baixo, desaparece. Portanto, já temos aqui uma parte dos elementos de jogo que nós temos, que nós vamos precisar. Agora, o que é que nós vamos precisar? Se vocês se lembram do Flappy Bird, o que acontece é que nós temos uma série de tubos, não é? É que está aqui. Só aqui. Esta pessoa que está a jogar joga terrivelmente mal. Portanto, temos aqui tubos. Bom, joga mesmo mal. Portanto, temos estes tubos e uma passagem entre eles. Okay? Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos fazer com que o nosso submarino vá andando e vá passando por este cenário. Agora, aqui entra algo que
é muito importante acerca de jogos. Jogos são smoke and mirrors, jogos são ilusão. Okay? Qual é que é a diferença entre eu fazer o nosso pássaro andar em frente com uma câmara que está sempre a focá-lo, ou fazer estes tubos, manter o pássaro quieto e a câmara, e fazer os tubos moverem-se? Não existe nenhuma diferença na prática. Portanto, o que eu vou querer fazer é criar os tubos para onde o submarino vai ter de passar e fazê-los mover ao longo do ecrã. E, passado um bocado, são destruídos. Portanto, vão aparecer aqui numa ponta, vão andar, dando a ilusão de movimento. E então, vamos criar então um objeto que possa ser criado com essas propriedades. Portanto, primeiro eu vou criar aqui um objeto, vou-lhe chamar obstacle. E como para manter o jogo tematicamente consistente, em vez de usar tubos, eu vou usar algas em baixo e uma mina em cima. E, portanto, vou agarrar aqui, vou arrastar aqui as algas para o obstáculo e vou mover, de maneira a deixar aqui um espaço, e vou agarrar na mina e vou deixar ali um espaço. E, portanto, isto é por onde nós podemos passar. Ok? Vou só aqui mudar os nomes dos objetos para ficar algo mais fácil de se lembrar. Eu, obviamente, agora podia dar aqui a configurar se eu quero mais apertado, se quero menos apertado, mas vamos pôr assim. Acho que isto dá espaço suficiente. Okay? E agora tenho um objeto que tem dois objetos. Ora, como este objeto aqui, o obstacle, é o objeto pai, quer dizer que se eu mover o objeto pai, estou a mexer os dois filhos. Portanto, o que eu quero é que o objeto surja aqui, vá andando ao longo da cena e quando chegar aqui, fora do ecrã, desapareça. Portanto, eu vou agarrar aqui e vou criar então um script que me move estes objetos. Para isso, eu venho aqui aos scripts, vou criar move obstacle. E aqui o que vai acontecer é, eu vou precisar definir aqui uma série de coisas. Eu quero saber a que velocidade é que eu quero mexer o objeto. Portanto, vou pôr aqui uma variável que é move speed. E vou inicializar isto de 320. E agora, todas as frames, todos os momentos de jogo, eu vou mover este objeto. Para isso, então, o que é mover um objeto? Eu vou buscar a posição atual do objeto. Isso vai-se buscar acedendo ao componente transform e indo buscar a posição. E vou alterar a posição em X. Quero fazê-lo andar para a esquerda. Aliás, o move speed vai ser negativo, que é para ele andar para a esquerda. Eu podia fazer isto, multiplicar isto por menos 1 aqui, mas assim fica mais bonito. Portanto, vou a esta velocidade e eu tenho que multiplicar isto, são vetores tridimensionais. Portanto, eu quero que ele ande para a direita. Como é negativo, vai andar para a esquerda. Portanto, multiplico pelo vetor para a direita. E vou multiplicar isto pelo time delta time. E o que é o time delta time? É quanto tempo é que se passou desde a última frame. Porque não se esqueçam que, em computação, é muito difícil, é quase impossível garantir que o jogo vai correr a 60 frames por segundo. Basta disparar o antivírus, basta abrirem uma aplicação, basta fazerem alt tab, que o jogo pode começar a correr mais devagar, um bocadinho mais devagar. Mas nós queremos que ele se mantenha consistente. Não é se tenho mais recursos, ando mais depressa, se ando menos recursos, ando mais devagar. Daí eu ter de multiplicar isto por este delta time, que é o tempo que se passou em segundos desde a última frame. Isto vai compensar essas variações de velocidade. E, finalmente, a seguir de eu definir a nova posição, transform.position é igual a current position. Portanto, fui buscar a posição atual, alterei a posição atual e
vou dizer que essa posição é a nova posição. Portanto, se eu voltar aqui ao meu código, faço play. Não acontece nada porque eu não associei o script ao obstáculo. Vou agora associar. E agora carrego no play. E lá está. Ele move-se e dá a sensação de facto que quem se está a mover é o submarino e não o obstáculo. Agora podia acelerar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, ou seja, podia fazer todos os acertos normais de game design. Agora, também queríamos que quando o objeto sai do ecrã, que ele desapareça. Okay? Portanto, vamos criar uma variável que é o limite em x, e vou dizer que é menos 800, e se a posição atual em x for menor que esse limite, então destrói o objeto. Como eu disse, há muitas maneiras diferentes de fazer isto. Eu podia usar uma técnica similar ao que usei aqui para o submarino explodir. Ou seja, eu podia pôr aqui um collider e quando estes objetos entravam lá dentro, fazer desaparecer o objeto. Provavelmente essa seria uma abordagem melhor, mas era mais complicado. E neste caso, podemos ir pela abordagem mais simples. Portanto, se eu agora carregar no play, vamos ver para aqui. Quando o objeto sai do ecrã, desaparece. Menos 800 é capaz de ser pouco, porque ele ainda estava um bocadinho dentro do ecrã. Portanto, menos 900. Portanto, com isto, eu já consigo ter um obstáculo. Agora, da mesma forma como eu quero ter múltiplos obstáculos, eu vou criar um prefab baseado nisto. Portanto, vou agarrar aqui no obstacle e vou colocar aqui. E eu agora podia criar aqui mais obstáculos e fazer aqui todo o meu cenário. Como é que eu queria que o meu jogo decorresse. Eles vão-se todos mexer à mesma velocidade, portanto. Reparem que eu ainda não tenho colisões, ou seja, eles ainda não acontece nada quando eu lhes toco. Mas pronto, isto já funcionava. Agora, como vocês devem saber, o Flappy Bird é um jogo praticamente, eu acho que ele é infinito. Por acaso não tenho a certeza absoluta, mas no nosso caso nós queremos que este jogo dê para jogar para sempre. Vai sempre criando mais e mais obstáculos. Portanto, nós não queremos definir todos os obstáculos, não queremos pôr aqui 2 milhões de obstáculos, mas sim queremos ter um género de uma máquina que vai criando obstáculos e que varia a sua posição vertical. Isso é muito simples de se fazer. Portanto, eu vou criar aqui um novo objeto, vou chamar-lhe Obstacle Spawner. Um spawner é algo que cria coisas, cria objetos, cria seja o que for, entidades. Vou colocá-lo aqui fora do ecrã e vou criar um script para isto. E este script, o que precisa é simplesmente de uma referência para o obstáculo. De quanto em quanto tempo é que nós queremos criar obstáculos? E aqui podemos... Não, vamos por só um tempo. Já melhoro isto. Between obstacles. Vamos dizer que é de 2 em 2 segundos. E aqui, quando isto começa, e vamos precisar aqui de uma variável, já vou explicar para quê, que é um timer. Aqui, nós vamos pôr o timer igual a 0. E aqui no update, ou seja, aquilo que é repetido todas as frames, vai diminuir o timer pelo tempo que se passou desde a última frame. E se esse timer for menor que 0, então ele vai criar uma nova cópia do
obstáculo. Portanto, vou fazer o instantiate, como fizemos para a explosão, na posição atual, na rotação atual, e vai dizer que o timer é igual ao time between obstacles. Isto começa com o timer igual a 0, portanto, da primeira vez que vai correr isto, o timer vai ser decrementado. Como o timer começou a 0, isto vai ficar negativo. Se o timer for menor ou igual a 0, ele vai instanciar um novo obstáculo e vai pôr esse timer igual ao tempo entre obstáculos, que neste caso é 2 segundos. Portanto, depois ele vai começar a decrementar outra vez o timer, quando se passarem 2 segundos, não é? Isto vai ser verdade outra vez, vai criar outro obstáculo e por aí em diante. Portanto, eu chegar aqui, vou associar o script que eu acabei de criar, vou-lhe dar qual é que é o prefab do obstáculo e vou carregar no play. E agora reparem, 2 em 2 segundos vai aparecer um obstáculo novo. E agora, nós estamos a ver aqui os obstáculos, mas nós não os estamos a ver aqui. Porquê? Reparem, este objeto aqui, ele vai criar o obstáculo na posição do objeto que contém este script. Neste caso é esta posição aqui. Só que reparem que a posição em Z está negativa, ou seja, aquele objeto basicamente está atrás da câmara. Portanto, eu tenho que pôr isto a 0 para garantir que aparece aqui no espaço do ecrã. E pronto, já aparecem aqui os nossos obstáculos. Só que isto é bastante aborrecido. Para já, porque o espaçamento é sempre igual entre obstáculos. E depois porque não temos as variações de altura entre obstáculos. Portanto, vamos ter de chegar aqui e dar uma variação de altura. Portanto, vamos criar aqui mais uma variável, como eu não sei exatamente quanto é que quero. E chamar-lhe range y. Dar-lhe aqui um valor, 200. E vamos criar aqui uma posição que é igual à posição atual. Current position é igual ao transform.position. E agora, vamos variar o y, vamos com um valor aleatório entre menos 200 e 200, neste caso, entre o menos range y e o range y. Para isso, dizemos que a posição é y é igual à posição é y mais random.range. Isto vai me dar um número entre os números que eu indico, aqui neste caso entre menos range y e range y. Como o range y é 200 neste momento, isto vai dar um número aleatório entre menos 200 e 200 e vai pôr aqui nesta posição. E agora, se eu usar esta posição para criar um novo objeto, já consigo ver as tais variações de posição. Agora, porquê que eu pus isto como uma variável? Porque eu não sei se 200 é bom ou não. Agora vou ter de ver qual é que é o resultado. Portanto, temos uns mais abaixo, mais acima. Parece estar bom. Okay? Agora, outro problema é que aqui o espaçamento entre os obstáculos é sempre igual. Isso também é um bocado aborrecido. Portanto, aqui, em vez de usarmos o time between obstacles ser de um valor fixo, vamos dizer qual é que é a variação que nós queremos. Ou seja, vou criar aqui um vector 2, que é um número que tem 2 componentes, x e y, e isto é 2, 2. Portanto, para já não alterou nada aqui. Aliás, isto deu erro aqui. Só por assim, só para vocês verem o que está aqui a acontecer. Portanto, isto vai ficar 2, 2. Mas o que eu quero é criar que seja entre 1,5 segundo e 3, por exemplo. E então aqui o timer, em vez de ser igual a um valor fixo, vai ser igual a um random range entre timeObstacles.x e timeObstacles.y. Não se esqueçam que neste contexto o x vai ter este 1,5 e o y vai ter aquele 3. Portanto, isto vai me dar um número entre 1,5 e 3. O que quer dizer que vamos ter um intervalo também ele aleatório.
De vez em quando é mais curto, de vez em quando é mais comprido. Estão a ver? E assim o espaçamento já é irregular. Mas eu não estou a gostar muito. Portanto, eu agora podia aqui chegar e ir aqui configurar. Mas assim é capaz de ser um bocado difícil demais. Mas lá está, depois agora testávamos. Reparem que estas edições que eu estou aqui a fazer enquanto isto está a correr são desfeitas quando eu carrego, quando eu saio do modo de edição. Portanto, eu posso usar aquilo para experimentar ao longo do desenvolvimento, mas no final eu tenho de configurar aquilo para o valor que eu quero de facto. Portanto, já temos então aqui uma maneira de criar um número infinito de obstáculos, que é ótimo. Agora, só falta de facto colidir. Se eu não colido com os obstáculos, não vou ter efeito nenhum. Não estou lá a fazer nada. Agora, reparem, nós já fizemos uma colisão. Nós aqui neste bottom bound, nós tínhamos aqui um colisor. Não é? E quando a nave tocava, explodia. Portanto, basicamente, o que nós queremos é criar também um collider de tipo trigger à volta daqueles objetos. Dos objetos que são o meu prefab. Se eu fizer duplo clique, eu consigo ir editar aqui o meu prefab, sem ter de o colocar na cena. Portanto, eu aqui vou simplesmente acrescentar aqui no um box collider. E agora vou mudar aqui o tamanho, de maneira a isto ficar mais simpático. Eu normalmente gosto de fazer com que os colliders sejam mais pequenos do que a área visual, porque o jogador é menos provável sentir-se frustrado. Mas isso depende um bocado. Há jogos que, no fundo, vivem de serem difíceis, não é? Os Dark Souls, etc. Portanto, aqui vou colocar este collider e na mina vou colocar até... este collider tem de ser um trigger. E aqui vou criar um box collider para aquele fiozinho ali. E é um trigger. Mas aqui neste caso vou também acrescentar um circle collider, que é para termos ali uma bolinha. Eu não estou a conseguir editar isto em condições. Bem, vou editar aqui. E vou colocar aqui mais pequeno, para dar alguma tolerância. Assim, mesmo que não detecte corretamente, o jogador vai sentir que evitou mesmo a tangente, que é sempre melhor. Para o jogador se sentir o maior. E pronto, e assim temos os vários triggers que constituem este obstáculo. Agora posso sair, carregando aqui no Scenes. Se eu agora carregar no Play, agora já explodo. Vão ver? Portanto, já faz o efeito que eu quero. E a mesma coisa se passa em cima. Estão a ver ali, eu toquei na mina, mesmo à tangente, mas senti-me o maior porque não tinha perdido logo. Ok? Portanto, já temos então aqui a base do jogo. E agora, isto seria a altura em que um game designer ia trabalhar, acertar parâmetros, etc., antes de se começar a embelezar isto mais. Mas, como nós programadores gostamos de nos manter ocupados, vamos começar a embelezar. Uma coisa que não sei se vocês repararam, quando o jogo está a correr, quando existe a explosão fica por trás dos objetos. Porquê? Por mero acaso. A explosão, se nós formos ver aqui o objeto, diz que está na sorting layer default e dentro dessa layer está na ordem 0. E se nós formos ver o nosso obstáculo, os nossos obstáculos, vou abrir aqui a imagem, também estão na mesma. Portanto, basicamente, ele vai ficar na... Ele vai decidir completamente, de forma completamente arbitrária, qual é que é desenhado à frente, qual é que é desenhado atrás. Como nós queremos que a explosão, porque a explosão é uma coisa importante, que o jogador veja, etc., como queremos que a explosão fique à frente, nós podemos dizer que a order layer é 5.
por exemplo. Portanto, vai ser desenhado em tudo que seja 4 para baixo. Portanto, neste caso, se eu bater, agora já aparece por cima a explosão. É um detalhe, mas é um detalhe que fica engraçado. Ora bem, o que é que nós precisamos mais? Dava jeito, nós temos ter qualquer coisa aqui que passe no background em vez de ter este azul. Não é que este azul seja muito mau, mas não é perfeito. Então, vou aqui buscar uma imagem que eu tenho e vou colocar na cena. Tenho aqui uma imagem. Para ajudar a distinguir o que está à frente do que está atrás, eu vou mudar aqui a cor desta imagem, pô-la um pouco mais escura. Reparem que se for preta, desaparece, se for branca, fica da cor original, mas eu quero dar aqui, para ficar assim um bocadinho mais escuro, para não distrair da cena do jogo, que é o que está à frente. Okay? Agora, nós queremos que isto se mova para a esquerda. Ora, nós já tínhamos feito algo, um script que fizesse isso. Portanto, eu posso reutilizar esse script. E eu vou pôr este script aqui e vou carregar no play. Vamos ver o que acontece. Vamos ignorar que isto sai do ecrã, mas desaparece muito cedo. Mas de resto funciona. Vou pôr um bocadinho mais devagar. Menos 160. Nós só queremos que ele desapareça quando a sua posição seja igual a menos 1280. Porque se esta imagem tem 1280 de tamanho, eu quero que ela desapareça quando a sua posição, esta posição central, se tenha deslocado 1280. Portanto, aqui o limite vai ser 1280. E assim, esta imagem só vai desaparecer quando sair do ecrã. Obviamente que estamos aqui a perder o background. Aqui isto volta a mostrar, porque esta imagem está-se a mover, mas só desaparece quando sai do ecrã completamente. Então, isso, eu vou chamar isto background. E agora eu podia pôr aqui vários iguais a este e deixar isto andar, mas aí, como o jogo é infinito, eu não sei quantos destes é que eu vou ter de colocar. Portanto, vou criar aqui um prefab com isto. E o que é que eu tenho? Eu já tenho uma funcionalidade que me permite criar objetos periodicamente. Estamos a usar isso para os obstáculos. Portanto, nós também vamos poder reutilizar esse script. Ou seja, eu vou chamar a isto background spawner. Isto tem de ter uma certa posição, ou seja, a 1280, 00. Portanto, para ficar aqui. E eu vou associar aquele script que eu já tinha criado, que era obstacle spawner. Ele quer um objeto. Este objeto é o meu cenário de fundo. Portanto, eu quero que ele crie uma coisa destas de x em x tempo. E não quero que ele varie a altura. Portanto, 0. Agora, reparem o que é que acontece. Ele vai criar logo no arranque. Este ficou ali um bocadinho mal colado. Já vou colar isto melhor. Agora, reparem. Estão a ver estas divisórias? É porque ele está sempre a criar novos. 2 em 2 segundos está a criar um novo. E nós não queremos que seja de 2 em 2 segundos. Agora vamos ter de calcular quanto em quanto tempo é que nós queremos. Ora, se o meu objeto, se o meu cenário de fundo, se está a deslocar a 160 unidades por segundo, quanto tempo é que ele demora a fazer 1280 unidades? Portanto, é só fazer uma divisão muito simples de 1280 a dividir por 160. Portanto, quer dizer que cada 8 segundos eu preciso de um cenário novo. Portanto, vou pôr aqui 8 segundos e vamos ver se isto já funciona. Ainda tem ali aquele problema da colagem. Mas a seguir deixo de ter o problema da colagem. Portanto, está perfeito. Ou seja, de 8 em 8 segundos, eu crio um cenário novo de fundo para colocar ali. Agora, só tenho o problema do primeiro. Porque é que o primeiro está
1280, esta imagem tem 1280. Ah, não, mas ela não está precisamente... Reparem aqui aqueles 3 pixels. Eu é que tinha feito isto mal. A máquina tem sempre razão. Mesmo assim ainda tem ali uma divisãozinha. Vou pôr aqui um bocadinho mais. Para dar ali uma margem. Ok, espera aí. Eu já percebi qual é que é o problema. O problema é que demoramos ainda uma frame a criar o primeiro. Ou seja, ele ainda vai andar um bocadinho antes de ter tempo. Portanto, vou ter de mover isto o suficiente para esconder esse bocadinho. Quanto é que ele vai andar numa frame? 5 pixels, vamos ver se assim já bate certo. Ok, já me parece que está bom. Ok? Portanto, já temos então aqui um cenário de fundo infinito que reutilizamos componentes que já tínhamos feitos para outros propósitos. Esta é uma das estratégias para, de facto, minimizar o trabalho, tentar criar componentes que possam ser reutilizados várias vezes ao longo do processo de desenvolvimento. E no fundo é isto que distingue um bom engenheiro de software do mau, ou seja, a capacidade de pensar como é que reutiliza coisas, como é que minimiza o seu trabalho. Um bom engenheiro de software é preguiçoso, quer fazer o menos trabalho possível, mas a maior parte das vezes, para fazer pouco trabalho, é preciso fazer trabalho mais inteligente, pensar melhor nas coisas antes de as fazer. Ora, portanto, já temos aqui os componentes básicos para o jogo, mas ainda podemos fazer isto ficar um bocadinho mais bonito. Reparem que no Flappy Bird original, o boneco vira, consoante está a subir e está a descer. Portanto, também vamos ajustar isso. Ou seja, eu vou fazer com que o meu submarino fique a apontar para cima quando está a subir e aponte para baixo quando está a descer. Porque isso dá um aspecto muito mais orgânico ao jogo. Para isso, então vamos ajustar aqui o nosso script de flap, que é onde nós estamos a fazer o movimento. E aqui vamos ver qual é que é a velocidade e vamos pôr a rotação do objeto igual à velocidade. Ora, para isso eu preciso deste componente, portanto não posso só ir buscá-lo aqui dentro, vou precisar de usar aqui fora. E quando vamos buscar a velocidade atual, portanto já depois de ter calculado o que é que o jogador fez, efetivamente, portanto vamos buscar aqui, aliás, novamente precisamos desta variável aqui, podemos usar aqui diretamente, vamos precisar de usar os dois casos, e agora vou dizer que o transform.rotation, aqui o quaternion é uma coisa mágica para todos os efeitos práticos que codifica uma rotação, e eu quero criar o quaternion a partir de ângulos de Euler, que basicamente é um formato que me permite dizer quanto é que eu quero rodar em X, quanto é que eu quero rodar em Y, quanto é que eu quero rodar em Z. Neste caso, a rotação que nós queremos fazer é em Z, porque isto é X na horizontal, isto é Y na vertical, portanto o Z é a profundidade. É um vetor, é uma linha imaginária que vai do quem está a ver para dentro do ecrã. E eu quero rodar à volta desse eixo. E, portanto, é 0, 0 e a velocidade em Y. Ou seja, quanto maior for a velocidade em Y, mais ele vai rodar. Quanto menor, menos ele vai rodar. Portanto, se eu não me enganei aqui, quando eu fizer play, quando ele começar a ir para baixo, ele vai embicar para baixo. Mas embicou demais. Okay? Portanto, tenho daqui a acrescentar aqui um fator de multiplicação qualquer. Portanto, eu vou pôr 0.01. Porque lá está, a velocidade do objeto, se nós fôssemos ver, já agora mostro-vos isso,
eu posso ir olhar aqui para qual é que é a velocidade do meu objeto num certo instante. Ou seja, se eu for aqui ao meu rigid body, abrir isto, e for aqui ao sítio que diz info, aparece aqui muitas coisas, muitas propriedades, incluindo qual é que é a velocidade. Portanto, se eu andar aqui uma frame para a frente, umas quantas frames para a frente, até ele começar a cair, vejam que a velocidade é 296. Ora, convertendo isto para graus, quer dizer que isto vai andar aqui a rodar, a rodar, a rodar. Portanto, eu vou aplicar aqui um fator de escala para controlar isso. E, portanto, vai ser 10%. Portanto, quando a velocidade for 400, quer dizer que ele vai rodar 40 graus. Bati ali. Reparem, olha, aqui temos um dos problemas que eu estava a falar. Como eu não especifiquei a ordem para o background e para as algas e a mina, ele escolheu quase calcalhas, ou seja, ele pôs as minas à frente, mas pôs as algas atrás. Portanto, eu quero é dizer que o cenário de fundo está muito para trás. Portanto, eu vou abrir o meu prefab e vou dizer que a ordem na layer é -5. Pronto, ele fica atrás de tudo. Mas, portanto, acho que fica razoável. Fica mais orgânico o movimento do que estaria de outra forma. Ok? Portanto, já temos então aqui um bocadinho do que se chama de polish, ou seja, já demos aqui um jeito para o jogo ficar com um bocadinho de melhor aspecto. Agora, um jogo deste género não presta, não tem grande piada se nós não temos uma maneira de mostrar qual é a pontuação do jogador, para o jogador saber qual é que é, quantos obstáculos é que já passou. Então, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos ter um elemento de texto que mostre a pontuação. Nós queremos ter um elemento, queremos que cada vez que um obstáculo é passado, ou seja, cada vez que um obstáculo desaparece, o jogador receba um ponto. Ok. Aliás, queremos que cada vez que o jogador passa pelo centro, receba um ponto. Não é melhor quando desaparecer. Mais simples. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Primeiro, queremos então criar um elemento de texto para conseguirmos ver a pontuação. E para isso, eu vou criar então aqui, nos elementos de UI, de User Interface, vou criar aqui um elemento de texto. Ele vai me perguntar se eu quero importar as coisas que dizem respeito ao TextMesh Pro. Eu vou dizer que sim, senhora. E eu já tenho então aqui um novo pedaço de texto e eu vou chamar score. Ele está ali naquela posição, isto corresponde ao meu ecrã, esta janela que está aqui, porque os elementos de interface não interessam onde é que a câmera está. Vai estar sempre agarrada à câmera neste caso. E, portanto, isto tem muita funcionalidade. O sistema de UI, de User Interface do Unity é bastante complexo. Dá algum trabalho a aprender a usar isto em condições, mas para o nosso caso aqui prático, eu vou só fazer aqui algo simples. E eu vou querer que centrar o texto lá em cima. Quero que isto seja texto centrado, que tenha a pontuação, portanto 0. Dá-lhe aqui um bocado de margem para baixo, para não ficar tão colado lá acima. E vou mudar aqui o texto de maneira que ele tenha um border, um traço à volta preto. Portanto, eu vou fazer um dilate do texto. Vou ligar o outline. E esse outline tem 0.5. Pronto, tem ali um pedaço de texto grosso. E tem aqui uma pontuação. Agora, isto agora não é a maneira mais correta de fazer isto. Idealmente teríamos um game manager ou qualquer coisa do género que armazenaria este tipo de informação, etc. Mas como eu estou aqui a fazer isto só em 2 horas e mostrar-vos aqui algumas funcionalidades e como é que isto funciona de modo geral, eu vou criar então aqui
um script que vou associar aqui ao score, que vai guardar a pontuação atual e vai mostrá-la. E, portanto, eu venho aqui aos scripts, vou criar o score. É um novo script, que ele, por algum motivo, resolveu abrir um Visual Studio novo. Portanto, tenho aqui o meu score. E vou precisar de uma variável para guardar o score. Chamar current score. Vou precisar de uma função para acrescentar pontuação. Que vai aumentar o score e vai mudar o texto. Portanto, eu vou text mesh pro o GUI. Para isso tenho de importar o text mesh pro. Ele não está a funcionar. Tudo pegado. Vamos buscar esse componente de texto e vamos alterar o texto que ele está a armazenar. Pronto, cada vez que aumenta a pontuação, ele vai escrever ali. E no princípio vamos acrescentar 0 pontos, só para ele colocar logo a pontuação como deve. E a pontuação deve começar a 0. Pronto. Para já isto não vai fazer nada, porque não há nada que esteja a dar pontuação. Portanto, a pontuação vai... Aliás, eu posso pôr aqui o texto, qualquer coisa, vou escrever aqui qualquer coisa. E agora vou associar aqui este script que eu acabei de criar. Se eu carregar no play agora, ele vai mudar logo este score para o 0, que é a minha pontuação de facto. Ok? Agora, que eu já tenho uma maneira de guardar a pontuação, agora só tenho de acrescentar pontos. Como é que eu posso acrescentar pontos? Ora, se eu tenho aqui os meus objetos, os meus obstáculos, cada vez que eles desaparecem, eu posso acrescentar um ponto. E, portanto, posso criar aqui um script que é add score on destroy. E, portanto, acrescento aqui nos meus obstáculos, vou aqui editar o meu obstáculo e vou acrescentar esse script, add score on destroy. E este script o que é que vai fazer? Não precisa de nada disto. A única coisa que ele precisa eu preciso aqui de uma variável só para dizermos score to add, saber quantos pontos é que vale cada uma daquelas coisas. Podíamos criar obstáculos mais fechados que valessem mais pontos, mais abertos que valessem menos pontos. Pronto, isso agora já era uma questão de design. E o que eu vou criar é aqui um onDestroy, e isto é um evento que é chamado quando o objeto vai ser destruído. E o que ele vai fazer aqui vai buscar aquele componente de score, só que enquanto antes estávamos a buscar aqui com o getComponent, ele ia procurar aqui o score. E nós queremos ir procurar o score noutro objeto. Portanto, vamos ter de pedir ao Unity para ir procurar um objeto tipo score. E aí, para isso temos o findObjectOfType score. E nesse score vamos chamar aquela função de addScore que eu criei e adicionar aquela pontuação. Agora, cada vez que desaparecer uma daquelas coisas, vai aumentar a pontuação. Carregando no play. Estão a ver a pontuação aumentar? Cada vez que desaparece um obstáculo. Agora, a pontuação continua a aumentar, mesmo que a nave já tenha sido destruída. Mesmo que o submarino tenha sido destruído. Portanto, vamos ter de alguma forma de verificar se o submarino ainda existe ou não.
Então, o que é que nós vamos querer ver? Nós, no fundo, queremos ver se existe um objeto de tipo flap. Se não existir nenhum flap, quer dizer que foi destruído o objeto. E, portanto, então, antes de acrescentar pontuação, vamos procurar um objeto tipo flap, usando exatamente a mesma técnica. Se o objeto tipo flap existir, se for diferente de null, então acrescenta a pontuação. O que quer dizer que depois do jogador morrer, não continua a acrescentar pontuação. E agora vou morrer. Reparam que eu agora já não ganho pontuação. E agora, que mais? Agora também devíamos ter uma maneira de recomeçar o jogo. Para isso, então, vou criar aqui mais um pedaço de texto. Centrado. E vou dizer assim, game over. Precisamos de acrescentar aqui mais espaço. O espaço que eu tenho para o texto aqui é curto. Vai ser game over. Vamos. Press R to restart. Por exemplo. Ok? Agora precisamos de um script que faça este texto começar desligado e que faça este texto aparecer quando a nave é destruída. Portanto, e que detecte quando se carregou no R para reiniciar. Portanto, vou criar aqui um script que é o script restart. Vou associar este script aqui a este pedaço de texto. E agora vou editá-lo. E então, o que é que este pedaço de texto vai fazer? Primeiro vai buscar, preciso pôr aqui um using tempro, vai buscar aquele pedaço de texto, text mesh pro ugui, vai buscar esse componente e vai desligá-lo para não aparecer o texto. Enabled igual a false. Portanto, isto desliga aquele componente, portanto, aquele componente não aparece. A seguir, aqui, no update, ou seja, todas as frames, o que ele vai fazer é, vai verificar se existe o flap. Portanto, find object of type, flap. Se o flap não existir, portanto, se for igual a null, então vai ligar aquele pedaço de texto. Portanto, vou fazer exatamente a mesma coisa que aqui, com a diferença de que ponho o texto ligado. E, depois disto, eu vou ver se a tecla R foi carregada e se a tecla R for carregada, faço o reload que recarrego a cena. Portanto, if input get key down keycodes.r, se o R for carregado, então vou fazer o load scene, scene manager, load scene 0. Portanto, isto carrega esta cena novamente. E para isso vou ter de pôr aqui use Unity Engine Scene Management. E, portanto, se eu agora, ele vai pôr o texto a 0, faz desaparecer aquele texto, e quando eu perder, aparece o texto e diz para eu carregar no R para recomeçar. E se eu carregar no R, o jogo começa outra vez. Acho que o nosso submarino está a baixar, está a inclinar demais. Agora já são os picuinices. O submarino está a baixar demais quando curva. Portanto, vou pôr aqui 0,5. Quando ganha demasiada velocidade, fica um bocado feio. Dá melhor. Obviamente que isto é só a ponta do iceberg, podia-se fazer aqui muitas coisas, obstáculos de tipos diferentes, e tinha de se mudar o script que faz o criar novos obstáculos
para acomodar diferentes tipos de obstáculo, níveis diferentes, com dificuldades diferentes, etc. Mas isto é só um ponto de começo, para se perceber aqui mais ou menos a estrutura. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer é sistemas de partículas. O que são sistemas de partículas? Basicamente são uma série de pequenos objetos que seguem todas as mesmas regras. E eu posso usar um sistema de partículas para fazer aparecer aqui atrás do nosso submarino umas bolhinhas. Então, vou aqui criar, aqui no submarino, vou criar um sistema de partículas. Não estamos a ver nada para já, porque está muito, muito, muito pequeno ali. E está a disparar na direção errada. Os sistemas de partículas são feitos para serem usados principalmente em 3D. Não quer dizer que não possam ser usados em 2D, claro que podem, mas quando são inicializados eles ficam ali a disparar para trás. E eu não quero isso, quero que ele dispare para aquele lado. Vou posicionar isto aqui atrás. Vou aumentar as partículas. 10. 15. Pode ser. E vamos ter de mudar a imagem. Eu quero usar aqui uma imagem de uma bolhazinha que eu tenho. Para isso, eu vou ter de criar aqui um material baseado nisto. Vou criar aqui uma pasta para materiais. Novamente, a arrumação é importante. Crio um material. Bubble Material. Esse material, o shader que ele vai usar é para um sistema de partículas, sem iluminação. Ele precisa de uma imagem. Eu vou pôr aqui a imagem que eu quero usar. E agora vou associar ao sistema de partículas este material que eu acabei de criar. E pronto, já está ali. Uma coisa que eu me esqueci aqui no material é que eu não quero que ele seja opaco. Eu quero que ele seja tipo fade. Que é para ter transparência. Pronto, já temos então ali uma data de partículas. Só que isto são partículas a mais. Portanto, eu quero reduzir aqui a quantidade de partículas que eu emito. Quero aumentar o tempo que elas vivem. Portanto, entre 10 a 15 segundos. Quero fazer com que elas se movam mais depressa e para cima. Portanto, quero dar aqui um bocadinho de velocidade vertical. Um bocadinho mais rápido que isto. Portanto, vou pôr aqui a velocidade a variar. Vou fazer com que as partículas, com o tempo, vão ficando maiores e mais transparentes. Portanto, primeiro mudar a transparência ao longo do tempo. Estão a ver ali, elas ficam opacas e depois desaparecem. E também vou fazer com que elas comecem transparentes, só para não parecer tão abrupto o início delas. E também vamos fazer então aumentar o tamanho ao longo do tempo. Quero que elas comecem já com algum tamanho. E vão crescendo. Estão grandes demais. Pode ser assim. Pronto. E uma coisa que também vai ser importante é mudar o referencial onde elas são calculadas. Agora, reparem, se eu agora fizer play e vimos as nossas bolhazinhas a sair, reparem que são muito poucas bolhas. Ou seja, quando o submarino está parado, a quantidade de bolhas é boa. Mas quando o submarino está a mover, estamos a deixar poucas bolhas atrás. Para isso, nós podemos dizer que, além de queremos que ele emita uma bolha por segundo, posso dizer que quero, cada vez que ele anda X pixels, ele dispara uma bolha. Portanto, cada 10 pixels ele dispara uma bolha.
E assim, à medida que ele se vai movendo, também vai tendo mais partículas. Ok, 10 é capaz de ser muito. Portanto, eu vou mudar isso um bocadinho. Cada 50. Desculpa. Isto é ao contrário. Isto é, eu faço 50 partículas por cada unidade. Portanto, se eu quero uma partícula por cada 10 unidades, então eu vou fazer 0,1 partículas por unidade. Assim é que é. Muito jeito. Mas pronto, assim já tem alguma emissão. De partículas. Mas ainda não gosto muito de como é que ficou. Portanto, eu quero as partículas maiores. E quero que durem menos tempo. E podem sair um pouco mais depressa. Isto é trabalho de artista, depois andar aqui a mexer nestes parâmetros até ficar ao gosto do freguês. E pronto, temos então aqui o nosso Flappy Sub. Alguém tem perguntas? Alguém quer ver alguma coisa? Ainda tenho 15 minutos para mostrar mais qualquer coisa se vocês tiverem interesse. Não concordo com o professor Gustavo nesse particular dos updates. Porque, no fundo, há duas filosofias possíveis. Ou temos o sistema baseado em eventos, ou temos o sistema baseado num fluxo de código. A questão é que, se o sistema de eventos fosse perfeito, era mais eficiente fazer como o professor Gustavo diz, em que as coisas, só quando precisamos, quando acontece alguma coisa, é que eu faço alguma coisa. A questão é que, internamente, alguém está a perguntar continuamente coisas ao sistema. Está a perguntar se a tecla está carregada, mesmo que depois esteja disfarçado e só dispara um evento quando acontece o estar ou não estar. Pessoalmente, acho que o tipo de código que se cria, consequentemente, por não usar o update, eu acho que fica mais complicado de fazer debug, acho que é mais complicado de interpretar numa boa parte das vezes. Por exemplo, nos casos em que o professor Gustavo mostrou, realmente faz mais sentido pendurar as coisas em cima de eventos. Mas, por exemplo, se vocês quiserem um salto de um platformer normal, em que quanto mais tempo carregam na tecla, mais alto ele salta. Como é que isto se faz com um sistema de eventos? Vai ter de haver um evento de a tecla está carregada e não a tecla foi carregada. O que derrota um bocado a ideia de haver eventos. E então passamos a ter 3 eventos. Tínhamos o evento do carregar, do estar a carregar e do soltar. Isto num sistema baseado em eventos. Ou seja, o código do salto está separado em 3 sítios distintos. Enquanto, quando é feito baseado no update, todo o código está concentrado num único sítio, que é mais fácil de seguir. Isto, obviamente, como o professor Gustavo disse ontem, aquilo é a opinião dele, e que eu respeito, mas a minha é precisamente a inversa. Eu acho que o fazer código no update, desde que seja código eficiente, código que faça sentido, obviamente, permite, é mais fácil de fazer debug, é mais fácil o código fica mais simples, especialmente quando começamos a ter coisas que dependem umas coisas das outras. Mas reparar, só por curiosidade, respondendo à tua segunda pergunta, mesmo não concordando, o Unity tem eventos de on. Pelo menos tinha. Será que eles tiraram isso? Quase ninguém usava, mas isso é uma verdade. Tinha ideia que ele tinha o evento de.
tinha ideia que havia um evento de tecla carregada. Mas se calhar não. Não, é através do input se quisermos continuamente verificar. Eu estou a dizer é que também haver um sistema baseado em eventos. Mas não. Pensei que havia, por acaso. Mas lá está, como eu não uso normalmente sistema de eventos para esse tipo de inputs, até porque o input é uma coisa muito relativa, muitas vezes depende de um estado global, etc. Se depois tem de se fazer 55 ifs para determinar o que é que se está a passar, lá está, eu não concordo com a opinião do professor Gustavo nesse particular. Acho que o código fica muito mais simples se usarmos os updates. É preciso, obviamente, ter cuidado é que não pôr código tão pesado nos updates que isto vai ficar lento. Okay? Mas aí já é um bocado a responsabilidade do programador. E como eu acho que o programador deve ser respeitado o suficiente para poder fazer as coisas que quer, acho que precludir essa hipótese é má ideia. E o Unreal não preclude. Pode-se fazer exatamente aquilo que se faz com eventos de input, pode-se fazer pendurando no evento de tick, que é o equivalente ao update. Mais alguma pergunta ou alguma coisa que queiram ver? Pronto, sendo assim, espero que tenham gostado desta sessão. Que tenha sido útil para alguns de vocês verem algumas coisas que dá para fazer com o Unity. Não é, o objetivo aqui não era ensinar Unity, 2 horas é pouco, mas pelo menos para vocês ficarem com uma ideia do que é que dá para fazer, aqueles que não o conhecem, ficarem com ideia do que é que dá para fazer com o Unity e como relativamente depressa se consegue obter resultados. Aqueles que são meus alunos no curso de videojogos, os meus alunos de primeiro ano que estejam aqui, vão ter o prazer enorme de aprender Unity com mais detalhe depois em DJD1. Esta sessão estará disponível em alguma plataforma em formato de vídeo. Sim, eu não sei se vai estar em alguma plataforma do Lisboa Games Week, mas se não for ficar, eu vou colocar no meu canal de YouTube e depois disponibilizo através ou dos recursos gerais ou... o professor Filipe Luz estava aí agora mesmo, mas acabou de sair. Eu depois falo com ele e nós fazemos chegar mensagem, mas eu sei que havia outras pessoas que estavam interessadas em algumas das gravações, portanto vão ser disponibilizadas. O canal de YouTube é aquele que eu uso para as minhas aulas. Espera aí que eu vou buscar aqui o link, que eu nunca me lembro dele de cor. Pronto, ficará aqui disponível, eventualmente. Isto tem todas as minhas aulas que eu dou, as que eu gravo. Também pode ser interessante se estiverem interessados em matemática, física ou desenvolvimento de jogos em Unity. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo, por terem assistido e espero ver-vos em breve em algum formato.